Olá, bom dia para vocês todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Educação, a nossa aula de arte de toda segunda-feira. E vamos começar, né? Essa semana maravilhosa. Hoje são 31 de outubro, último dia do mês. A gente vai ter a nossa aula hoje falando de teatro brasileiro. Falamos de teatro já na aula passada, né? Teatro moderno. E vamos começar aqui a nossa aula sobre teatro brasileiro. O que aconteceu no Brasil para desenvolver o teatro nacional, quais foram as raízes do nosso teatro. De acordo com o nosso roteiro de aula, a gente tem aqui os contextos e práticas, contextualização do teatro brasileiro, identificar e compreender os elementos de composição cênica, sua história e desenvolvimento, né, gestos, sonoridades, ambientes, iluminações, arquiteturas e espaços públicos. No finalzinho, vamos resolver, uma questão aí. Vou pegar aqui o meu giz. Olha lá. O teatro, gente, no Brasil, se confunde com a própria colonização, certo? Assim como boa parte das expressividades artísticas desenvolvidas aqui a partir da chegada dos portugueses, certo? Vai se confundindo com a história da colonização, porque antes dela, o que tinha de arte no país eram as expressividades artísticas do povo original daqui, certo? Dos indígenas, com suas pinturas corporais, suas músicas, suas referências culturais. Depois chega os colonizadores e vão, né, fazer aí a inserção desse pensamento artístico europeu no nosso país. Segundo o nosso texto, o teatro brasileiro surge quando Portugal começou a fazer do Brasil sua colônia no século XVI. Então, apesar do Brasil ter sido invadido em 1500, né, no início do século XVI, só no finalzinho lá do século XVI que o Portugal começou a pensar, não, vamos fazer aquilo uma colônia realmente, porque antes era só extrativismo, né? Como é que você faz uma colônia? Primeiro você envia uma comitiva, não é, para ensinar a religião vigente. Isso em se tratando de século XVI. Então vieram para cá os jesuítas, os padres da Companhia de Jesus, para catequizar o que eles chamavam de gentios, os indígenas. Com qual objetivo? Bom, com o intuito de catequizar, está aqui. Trouxeram não só a nova religião católica, né, cristã católica, mas também uma cultura diferente, em que se incluía a literatura e o teatro. Aliado aos rituais festivos e danças indígenas, a primeira forma de teatro que os brasileiros conheceram foi a dos portugueses. Mas vejam bem, os jesuítas não chegaram aqui de uma vez querendo impor uma coisa assim secamente. Eles fizeram o quê? Aliaram essas atividades aos rituais festivos e danças indígenas. Isso foi importante para a aceitação, né, paulatinamente, né, devagar, a aceitação dos povos originais dessa nova cultura que estava sendo, né, colocada, inserida na sociedade brasileira a partir da colonização. Então, por conta disso, a primeira forma de teatro que os brasileiros conheceram, fora aquela que já era feita pelos indígenas, porque eles sim tinham uma atividade de interpretação diferente do teatro ocidental europeu, né, grego, mas tinham. Fora isso, a primeira que eles conheceram foram a dos portugueses, que tinha um caráter pedagógico, baseado na Bíblia. Por quê? Gente, porque o povo que veio para cá fazer isso era exatamente da igreja, os jesuítas. E também porque no século XVII estava em voga, certo, o plano da Igreja Católica de espalhar a fé cristã católica pelo mundo, ainda sobre aquela égide da Contra-Reforma, certo? Da Contra-Reforma protestante. Nessa época, gente, o maior responsável pelo ensinamento do teatro, bem como a autoria das peças, foi o padre José de Anchieta, o padre Anchieta. Ok? Então, essa é a característica inicial da situação do teatro
meio que envolvido também com a literatura no nosso país. Aqui uma representação pictórica, né, de como teria sido essa situação entre jesuítas e indígenas. Agora, o teatro realmente nacional, assim, porque quando vem de início, né, começa a inserção de uma ideia, ela vai se adaptando, ela vai se misturando, ela vai se condensando até adquirir características próprias do local. Então a gente não pode dizer que esse primeiro teatro iniciado pelos jesuítas era exatamente um teatro, nacional, português não, nacional, brasileiro. Depois de muito tempo, é que o teatro foi inserido na sociedade, que a sociedade começou a produzir por aqui mesmo as suas próprias ideias, né, em termos cênicos, é que houve algo que a gente pudesse chamar de teatro nacional, certo? E ele só veio se estabilizar em meados do século XIX. Olha só, século XVI foi inserido, passou todo o século XVII e XVIII, isso é o quê? Mais de 200 anos. E em meados do século XIX, lá por volta de 1850, eu falei 200 anos não, mas foi menos, 1850 mais ou menos, é que esse teatro nacional vai se estabilizar. Quando foi isso? Quando o romantismo teve seu início na literatura e na expressividade teatral. Martins Pena foi um dos responsáveis por isso, através de suas comédias de costumes. O que lembra isso aqui? Comédia de costume. A gente falou do teatro, né, de comédia de arte, o teatro italiano, que tratava exatamente, entre outras coisas, de ideias do dia a dia das pessoas, dos costumes, da vivência entre as classes, certo? Então, o Martins Pena vai trazer essa proposta de comédia de costumes, certo? E vai, através disso, inserindo a sociedade brasileira dentro de uma leitura dela mesma. Ok? Outros nomes de destaque da época foram o dramaturgo Arthur Azevedo, o ator e empresário teatral João Caetano, e na literatura, porque ele também escreveu textos que foram adaptados para o teatro, o escritor Machado de Assis. Mas que é exatamente esse senhor que está aqui na representação imagética. Machado de Assis tem uma importância na literatura brasileira, principalmente por ele ter criado textos, né, inserido na cultura nacional e criado textos de referência para o português brasileiro, para o português falado no Brasil, certo? Praticado no Brasil. Se Portugal tem o Luís de Camões como referência para a língua portuguesa moderna, se a França tem Molière como referência para a língua francesa moderna, se a Espanha tem Cervantes como referência para a língua espanhola moderna, e se a Itália tem o Maquiavel como referência para a língua italiana moderna, o Brasil vai ter como referência para a sua língua nacional Machado de Assis. Reconhecidamente, Machado de Assis. Então vamos lá. As primeiras peças foram como? Foram escritas pelos jesuítas, lá atrás, que se utilizavam de elementos da cultura indígena, a começar pelo caráter de sagrado que o índio já tinha absorvido em sua cultura. Então, a partir dessa noção de sagrado, eles vão fazer textos e interpretações que vão mesclar as crenças para ir fazendo com que o indígena tivesse ali, né, uma passagem mais tranquila para a crença cristã católica. Até porque era preciso tocar o índio, sensibilizar, falando de coisas que ele conhecia. Misturados a esses elementos estavam os dogmas da Igreja Católica, para que o objetivo da companhia, né, a catequese, esse era o objetivo principal desde o início. O objetivo, a gente está falando de teatro, mas o objetivo da companhia não era fazer teatro, era catequizar, certo? Então, para que esse objetivo não se perdesse, eles foram inserindo de forma aceitável.
essa questão, né, do teatro, da atividade teatral entre os indígenas. Foi somente na metade do século XVIII que as peças teatrais passaram a ser apresentadas com uma certa frequência. Palcos, os tablados, né, montados em praças públicas, eram os locais das representações. Imagine você que a coisa vai se instalando, né, de acordo com o que já estava acontecendo na Europa, em termos de desenvolvimento, né, com a questão da comédia de arte italiana, das apresentações em praça pública, então tudo isso já vinha como um certo costume, beleza? Assim como as igrejas também, né, e por vezes o palácio de um ou outro governante eram usados como espaço para as apresentações teatrais. Nessa época era forte a característica educacional do teatro, então o teatro ainda estava dentro de um período, né, de orientação educacional, meio didático. E uma atividade tão instrutiva acabou por merecer ser representada, aliás, ser presenteada, com locais fixos para as peças. Aí criaram-se as chamadas casas de ópera ou casas da comédia, que começaram a se espalhar pelo país. Então, quando a gente vai falar de espaço teatral, de espaço de apresentação teatral, tanto as casas de ópera como as casas da comédia, né, vão ser os primeiros teatros, por assim dizer. Daí, já no século XX, de 1937 a 1945, a ditadura procura silenciar o teatro. Porque assim, num governo ditatorial, seja ele de um lado ou de outro, que a gente sempre fala assim, por que as ditaduras perseguem tanto a arte e a expressividade cultural? Não importa o pensamento político acerca daquela ditadura, ela sempre vai fazer alguma coisa para não sofrer retaliação nem crítica. E o mote, né, o meio mais fácil disso acontecer é o meio artístico, na literatura, no teatro, principalmente naquela época. Por isso, um governante que está por força dele mesmo no poder, ele vai atrás de silenciar essas fontes, certo? De criação de informação e de construção de levantamento de questão, né? e de reflexão, certo? Então vamos lá, a ditadura procurou silenciar o teatro, mas a ideologia populista, através do teatro de revista, mantém-se ativa. Como assim? O teatro de textos, de representações mais alusivas a essa questão de reflexão, de refletir sobre a sociedade, esse foi silenciado, certo? Mas o teatro voltado para uma questão mais de entretenimento, certo? De um posicionamento de fazer com que as pessoas só ficassem entretidas, que é o caso do teatro de revista naquele tempo, certo? Essa foi mantida, exatamente por conta da principal política de atuação de quem quer manter o povo ali adormecido, né, desde a Roma Antiga, é aquela do panis et circenses, né, do pão e circo. Enquanto o povo está alimentado e está entretido, ele fica na dele. Então a ditadura de 37 a 45, né, usou isso aí. Surgem, então, as primeiras companhias estáveis do país, através dos teatros de revista, com nomes como Procópio Ferreira, Jaime Costa, Dulcina de Moraes, Odilon Azevedo, Eva Tudor, entre outros. Esse pessoal todinho aqui trabalhando para o desenvolvimento do teatro brasileiro, do teatro nacional. Okay? E desses nomes aqui a gente vai ter como muito importantes Procópio Ferreira e Eva Tudor. Uma nova ideologia começava a surgir naquela época, juntamente com um dos maiores patrimônios do teatro brasileiro, esse moço, Oswald de Andrade. A gente fala dele em arte, né, de teatro, a gente fala ele em arte de literatura, a gente fala nele quando vai falar de tropicalismo, quando vai falar de arte moderna no Brasil, sempre tem o nome do Oswald de Andrade. Foi o que ele fez.
escreveu um texto chamado O Rei da Vela, em 1933, que é um tipo de texto, teatro, que vai fazer alusão, certo, à crítica da sociedade carioca e paulista, né, acerca do comportamento dessa mesma sociedade em relação ao próprio país e às vivências, né, econômicas, sociais e políticas nesse país. Um texto muito crítico, que não foi montado, né, a peça não foi montada à época que ela foi escrita, na década de 30. Essa peça só foi montada em 1968, se eu não me engano, pelo Celso Martinez Corrêa, no Teatro de Arena, em plena ditadura. Ele escreve também, em 1934, O Homem e o Cavalo. Em 1937, ele escreve A Morta. Tudo isso enfrentando, desinibido e corajoso, a sufocante ditadura de Getúlio Vargas. Então, aquela história de silenciar, muitas vezes só faz aguçar ainda mais a vontade de quem estava sendo silenciado de produzir. Já em 64, pulando aqui de uma repressão para outra, já em 64, com o golpe militar, as dificuldades aumentaram para diretores e atores de teatro. A censura chega avassaladora, fazendo com que muitos artistas tenham de abandonar os palcos e exilar-se em outros países. A situação, o teatro no Brasil, aliás, toda a arte no Brasil, fora, não vou dizer nada fora, mas algumas expressividades artísticas tiveram menos repressão, tá? Mas todas elas foram muito importantes. Mas o teatro, naquela época, a gente está falando de repressão sobre ideias, mas e a literatura, e a pintura, e a escultura, como é que isso estava, o que estava acontecendo com esse povo? Elas não estavam sendo assim tão atacadas por causa do, como é que eu vou dizer, do acesso que as pessoas tinham à escultura, pintura, literatura, certo? Que não era tão grande quanto a essa do teatro. O alcance que o teatro tinha era muito maior àquela época. Hoje, o alcance que qualquer meio de ideológico tem é através da internet, né, e ainda da televisão. Mas vejam bem, quando você tem uma sociedade que vai ao teatro ou que as peças teatrais que são apresentadas têm repercussão, então é claro que aquele nicho vai ser, né, mais perseguido. Então a censura chega com muita força no teatro, né, e alguns escritores, atores envolvidos com esse processo de luta contra a repressão acabam sendo obrigados a se exilar em outros países, até mesmo para não sofrer retaliação pior. Restava às futuras gerações manterem vivas as raízes já fixadas e dar um novo rumo ao mais novo estilo de teatro que estava por surgir. Aí aqui na fala do Fernando Peixoto, no livro O que é Teatro, ele diz: são infindáveis as tendências do teatro contemporâneo. Há uma permanência do realismo e, paralelamente, uma contestação do mesmo. As tendências muitas vezes são opostas, mas frequentemente se incorporam umas às outras. Era essa a situação do teatro brasileiro no meio do turbilhão da ditadura militar, depois do golpe de 64, né, que foi até 68 mais ou menos brando. A partir de 68 ele começa a arrochar mais, principalmente com a instituição do Ato Institucional número 5, o AI-5, que perseguiu ainda mais essa busca pela censura absoluta, e vai até 1985, quando acaba, né, e começa o processo de redemocratização. Teatros importantes nesse período. A gente vai ter o Teatro de Arena e o Teatro Oficina, certo? Vamos falar aqui um pouquinho deles. O Teatro de Arena aparece em 1953.
e ele ganha força exatamente ao se fundir com o Teatro Paulista dos Estudantes e a contratar Augusto Boal. Esse nome é importante para o Teatro Nacional por vários aspectos e a gente vai explicar por quê. Bom, ao contratar Augusto Boal para dar aulas sobre Stanislavski, que é uma referência do teatro mundial. Se nos primeiros anos, lá de 1953, quando ele começou, as encenações se baseavam em textos de autores estrangeiros, trabalho do Teatro de Arena nos primeiros anos começa baseado em textos de autores estrangeiros. A partir de 1958, começam a ser montadas peças escritas por integrantes do próprio grupo. Então, essa é o que a gente vai chamar, de produção que vai acabar sendo autoral mesmo do grupo chamado Teatro de Arena. Influenciado pelo teatro político de Bertolt Brecht, lembram dele? Nós falamos do Bertolt Brecht, foi o que ele fez. Aqui ele fala de teatro político do Bertolt Brecht. Bertolt Brecht ensinou política através do teatro. Lembram que a gente falou da forma que ele usava o texto teatral para inserir nas pessoas um esclarecimento sobre política? Pois é. E essa coisa de criar um distanciamento. Falei para vocês que o público assistindo às peças de Bertolt Brecht estavam distanciados da questão, certo, de se envolver com a fantasia da história, a ponto de ficarem ali anestesiados. Então, para não acontecer esse anestesiamento, envolvido com uma contação de história, o Bertolt Brecht criava pontos de inserção no texto e na representação para que o espectador tivesse plena noção do que estava acontecendo e fosse aprendendo com tudo aquilo ali. Então ele usava quebra de quarta parede, ele usava a questão das músicas direcionadas para isso, a interpretação dos personagens estava toda envolvida com uma orientação acerca da sua classe social dentro do seu personagem. Então tudo aquilo mantinha o espectador dos textos do Bertolt Brecht ativo e reflexivo o tempo inteiro. E isso vai ser uma influência bastante forte para o pessoal do Teatro de Arena, Então, Bertolt Brecht, segundo o qual o texto deveria ser um processo aberto, capaz de servir a ideia do autor do espetáculo. O Arena dessacralizou a escrita dramática. Como assim, professor? Dessacralizar é o quê? É retirar a característica sagrada. Espera aí, professor. Tirar a característica sagrada? Dessacralizar significa muitas vezes até aproximar ainda mais do público comum, certo? A atividade de representar. A escrita dramática, quando ela é feita muito pomposa, muito distante do público a que ela se coloca, então ela faz uma seleção. Só aqueles preparados, em boas escolas, preparados nas escolas, com estudo, com conhecimento mais aprofundado da língua portuguesa, que teriam acesso, certo, a essa fruição. Então, quando o teatro é mais popular, ele dessacraliza, certo? Ele deixa de ser inatingível, sabe? Como se fosse um Deus distante. Então, esse espetáculo do Teatro de Arena dessacraliza a escrita dramática. No início da década de 1960, o José Renato, que tinha dirigido as primeiras produções do Teatro de Arena, deixa esse teatro para dirigir o Teatro Nacional de Comédia, e o Augusto Boal e o Gianfrancesco Garnieri, à frente desse grupo no momento do golpe militar, precisaram elaborar uma estratégia para enfrentar a censura. Veja bem, continuar trabalhando, continuar seguindo orientações do teatro político de Bertolt Brecht, estava ficando perigoso no Brasil da ditadura militar. Bom, se a gente não era era criança, mas enfim. Se as pessoas naquele tempo não tinham mais acesso a muita informação, principalmente aquelas que dava conta aí de uma reflexão política, certo?
imagine trabalhar com uma proposta que só fazia isso. Então eles tinham que bolar uma maneira de driblar a censura e de enfrentá-la muitas vezes, já que as peças realistas do grupo, certo, costumavam montar, eram proibidas. Então eles tinham que, ou eles paravam de fazer peças mais realistas, falasse só de assuntos que não tivessem a ver com a realidade, certo? Ou eles davam um jeito de continuar fazendo isso de maneira que a censura não percebesse. E cá entre nós, não era tão difícil assim. Outro que trabalhou essa mesma questão, dessa modernização do teatro brasileiro, foi o Teatro Oficina. O Teatro Oficina, gente, é referência no mundo inteiro como teatro contemporâneo, teatro moderno. Ele é considerado pelo Estado, pela classe artística e pelo público de teatro um patrimônio cultural brasileiro. Exatamente, o Teatro Oficina tem esse prestígio todo. Por causa de quê? Por sua capacidade de autotransformação e resistência às constantes mudanças sociocultural e política deste país. Então, dessa forma, contribuiu para uma sociedade mais justa. Foi em São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que o Grupo Oficina se organizou em 1958, para começar a trilhar um caminho de fomento às artes de uma forma geral. Professor, o que é fomento? De construção, certo? De preparação, de formação, tanto dentro do próprio Teatro Oficina, como células fora do teatro para incentivar outras pessoas em outros lugares. Porque na sua trajetória, até os dias atuais, ele tem um vasto currículo de trabalhos de teatro, cinema, televisão, música, cursos, seminários, debates, festas, comerciais, jornais, livros, comícios e passeatas. Então não é só o teatro que foi trabalhado dentro do Teatro Oficina, mas ele conseguiu fazer com que outras atividades artísticas e de comunicação pudessem também ser atingidas pela sua proposta. Daí esse reconhecimento, né, de trazer uma construção, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. E a gente está falando de décadas de 60 praticamente, né, que começou em 58, até hoje. Até hoje. O Teatro Oficina, está aqui uma imagem que mostra melhor, certo? Os atores, a maneira, né, da representação. Se a gente voltar aqui um pouquinho nessa imagem aqui, a gente percebe que a apresentação do Teatro Oficina já inova na questão do palco. Veja como as pessoas estão organizadas aqui para assistir. Uma parte aqui, outra mais em cima, como se fossem camarotes, né? E outra mais em cima e outra lá em cima. E do outro lado também, e a cena acontece nesse corredor do centro. Isso era uma das maneiras em que o texto era dramatizado e apresentado. Ok? Isso rompe com o quê, principalmente? Com a forma do palco tradicional italiano, certo? O teatro italiano apresenta na sua configuração tradicional. Deixa eu ver se tem um espaço bem aqui nessa figura. Tem. Você tem aqui o palco, um desenho visto de cima, certo? O palco italiano, geralmente, ele é assim. Forma de T, e a plateia fica aqui, certo? De frente para o palco. Ok? Isso é tradicional. Também tem o palco inglês que modifica um pouquinho. Então, enquanto a galera está olhando para o palco nessa direção, tudo acontece nessa região aqui do palco. O Teatro Oficina apresenta essa outra configuração, de uma leitura diferenciada, né, da esquerda e da direita, certo? E o pessoal acima também. Por que é inovador? Porque inova, porque é diferente, porque apresentou uma maneira de leitura diferenciada do teatro italiano, do palco italiano do século XVI, para o palco brasileiro do Teatro Oficina do século XX.
não foram apenas essas inovações aí, outras também na questão da interpretação, do vestuário, né, da indumentária, da maquiagem, da relação do artista com o texto, da preparação dos atores para a apresentação textual. Tudo isso faz do teatro oficina essa referência que a gente acabou de falar da história do teatro no Brasil. Ok? Adiante. Vou fechar essa primeira parte do teatro aqui falando dessa atriz piauiense, Carmen Carvalho, né, que teve uma contribuição enorme no teatro piauiense. A gente fala muitas vezes de teatro nacional. E aqui no Piauí, entre Piauí e Maranhão, o que acontecia? Tem teatro, as pessoas às vezes ficam perguntando, não, mas tem o Teatro 4 de Setembro. Mas lá a gente imagina só que é um palco que recebe obras de fora. O que está sendo feito no teatro piauiense? Quais são as pessoas que trabalham aqui? Quais peças piauienses vocês já viram? E aí eu trago aí a Carmen de Carvalho, né? Que é uma referência no teatro piauiense. A atriz e produtora Carmen Carvalho é natural de Teresina e radicada em Parnaíba, formada em artes visuais na Universidade Federal do Piauí. Ela atua como professora, inserindo o teatro também no ambiente escolar, isso é importante, né? Fomentar é isso aqui, é passar adiante. São mais de 20 anos de dedicação ao teatro e o currículo extenso da atriz só confirma vasta experiência nos palcos. Carmen de Carvalho já apresentou peças como A Menina e o Barquinho, de 94, Uma Estrela, em 98, Traquinagem, em 2005, A Saga do Criador de Bode, também de 2005, de 2006, O Marinheiro, Branca de Neve e os 700 Anões, em 2007, A Incrível Pedra Fina, também em 2007, entre outros trabalhos. Essa atriz, gente, já participou de inúmeros festivais de teatro dentro e fora do Piauí, apresentou em várias cidades piauienses, ministrou diversas oficinas ao longo da sua trajetória nas artes cênicas e trabalha na promoção do troféu Os Melhores do Ano do Teatro Piauiense. Carmen Carvalho foi idealizadora do Festival de Monólogos Atriz Ana Maria Rego e do Baile de Artistas de Teresina. Ela está tão entrelaçada ao teatro piauiense que o seu nome se mistura a essa história, né? Para a atriz, o teatro é feito de pontes e, por isso, é uma arte tão envolvente. Então fica aqui a dica, não é, da Carmen de Carvalho e o convite que eu faço a vocês de pesquisarem também sobre outros artistas de teatro do Piauí, que tem sim um teatro ativo. Não esqueçamos, procurem ver o que está sendo apresentado no teatro piauiense, certo? Pesquisem e, se puder, vão ao teatro. E a palavra dela aqui, da Carmen, o teatro representa uma ponte entre a dramaturgia e as pessoas. Essa ponte une o invisível ao visível. Carmen Carvalho. Na sequência, a gente vai continuar falando do teatro aqui em relação ao teatro oficina, a situação política, né, no Brasil, a época que o teatro estava sendo construído, e como o Teatro Nacional passou por esse processo. Bom, após um período intenso de produção e de perseguição também, né, durante os anos 60, o teatro brasileiro inicia a nova década sob pesadas perspectivas. Com a censura militar, grupos que foram fundamentais para a expansão da dramaturgia brasileira, como Opinião, Arena ou Oficina, estão quase ou totalmente desarticulados, com peças proibidas ou com impossibilidade financeira para novos projetos. Seja o teatro engajado do Oduvaldo Viana Filho, chamado de Vianinha, né? O Paulo Pontes, o Gianfrancesco Garnieri e o Augusto Boal, seja o teatro radical e experimental do José Celso Martinez Correia, todos passam a buscar novos caminhos profissionais que iam desde trabalhos voltados para a televisão até o autoexílio pelo mundo, ou seja, a escolha deles por saírem, né, do país e procurar outras situações, outras atividades, certo? Tudo isso por conta
desse processo, não é? Da censura militar. Vem aqui. Aí, mais uma vez eu explico por que a preocupação desse governo militar com o teatro. Mostrar que o país estava bem, mostrar que o país estava crescendo, mostrar que o país estava passando por uma fase de bonança, né, financeira, econômica e social, era o objetivo, e sempre foi o objetivo, certo, de um governo, de qualquer governo, que tivesse na ponta a necessidade de esconder as agruras que estavam acontecendo realmente. Agrura, dificuldade, certo? Peleja. Se não está acontecendo como o governo diz, qual é a parte da sociedade que vai se levantar e dizer: ei, está errado, ei, isso aí não é de verdade, ei, vamos refletir aqui. Qual é a parte dessa sociedade? Principalmente a parte artística. No caso da década de 60, o teatro. Certo? A televisão ainda estava crescendo no Brasil. A televisão apareceu na década de 40 no mundo, né, em termos de popularidade mesmo e expansão. No Brasil, na década de 50, 1957, foi feita a primeira emissão, né, salvo engano, de um programa televisivo. As pessoas começaram a adquirir aparelhos de televisão no Brasil a partir da década de 60, 70, certo? E a televisão ainda não tinha aquela força que tem hoje, certo? De criar informação, de orientar, jornais que cobrissem todo o território nacional. O primeiro foi o chamado Jornal Nacional, em 67, 68 mais ou menos. E o teatro era a grande voz, certo? De construção de expressividade e de reflexão para as pessoas. Então, se tinha um mote, um meio da sociedade que estava explicitando, mostrando que algo estava errado e que algo precisava ser repensado, é claro que um governo ditatorial vai fazer o quê? Tirar dinheiro, minar, não é, as questões financeiras. Cadê no texto? Vamos achar aqui, né? Aqui, impossibilidades financeiras. Então, o governo tira essa possibilidade das companhias teatrais de conseguir financiamento e se autofinanciar para poder montar as peças, e, ao mesmo tempo, se elas conseguissem, proibir algumas peças, entrava pela censura. Tudo, gente, que era produzido no Brasil em termo artístico e de informação, tinha que passar pela censura, tinha que passar pelos censores. Tudo. Comercial. Tinha um texto comercial sobre tal produto, esse texto passava depois de pronto, passava pela censura. Uma banda ia montar um disco, ia fazer um disco. As letras das músicas de todos os artistas, de todos os músicos no Brasil, passavam pela censura, para ver se estava tudo certo, para ver se não ia incitar o povo a começar a pensar demais, ok? Um exemplo disso, até a música que não falava de política, exatamente de política, sofria censura. Havia na época da ditadura militar um planejamento, né, um plano sobre planejamento familiar, ok? De fazer com que houvesse um controle de natalidade, mais ou menos isso. E uma música considerada do estilo brega daquele tempo, do Odair José, chamada Pare de Tomar a Pílula, foi censurada por causa da questão, né, do programa do governo de controle de natalidade. Então, tudo isso passava pelo crivo da censura. Se você ia vender alguma coisa no jornal, fazer uma propaganda no jornal, os próprios jornais tinham que ter os seus editoriais vistos pela censura antes de serem impressos. Porque senão eles corriam o risco de serem fechados ou de perder a concessão. Os canais de televisão todos tinham que apresentar um documento de que aquele programa que eles iam apresentar tinham passado pelo crivo da censura e tinham sido aprovados.
Eu lembro bastante, eu era criança, mas lembro que quando ia começar um programa, aparecia na tela da TV o certificado do Ministério da Comunicação, certo? Da censura, aprovando aquele programa e dizendo a faixa etária a qual aquele programa era direcionado, certo? Programa livre para as idades de 12 anos, etc., segundo o governo federal, etc., etc. Então, tudo isso, para a gente era normal. Parecia sempre normal, porque era aquilo do nosso dia a dia. Então, quando não era possível ser apresentado, era proibido. Teve uma novela, era para ter sido apresentada na década de 70, uma novela da Rede Globo, chamada Roque Santeiro, que só foi possível ser apresentada na década de 80, já pertinho do início da redemocratização. Porque o texto, segundo os militares, era subversivo demais, falava muito de liberdades de pensamentos, etc., etc. E o foco principal da censura militar, através dos artistas, né, perseguindo os artistas, era o teatro e a música. Outro exemplo, na música a gente tem o Caetano Veloso, certo? O pessoal do Gilberto Gil, o pessoal da Tropicália, porque estavam sempre tentando informar as pessoas sobre a situação mesmo de falta de liberdade de expressão no país. Okay? Aí quem entra nessa briga? Havia um teatro mais engajado com essas questões, do Oduvaldo Viana Filho, conhecido como Vianinha, certo? Paulo Pontes. Esse moço, Gianfrancesco Guarnieri, ele tem um papel muito importante no Teatro Nacional, mas ele é mais conhecido pela minha geração como ator de TV. Inclusive, ele já faleceu, mas ele participou de muitas novelas no finalzinho da década de 80. Certo? O Augusto Boal se lança como um ponto importantíssimo dessa questão de fazer com que as pessoas pensassem mais o seu lugar na sociedade, o seu lugar como classe social, exatamente como o Bertolt Brecht ensinava antes dele. Aí ele cria uma espécie de teatro chamado de teatro do oprimido, para você ir assistir a peça e se identificar dentro daquela classe social. E como o cenário no Brasil naquele tempo era de opressão, daí o nome, né, Teatro do Oprimido. Então, se havia identificação, havia reflexão. E, ao mesmo tempo, o Augusto Boal ensinava política através disso. Certo? E também havia outros teatros mais radicais, esses de ponta mesmo, de brigar, de botar a cara a tapa, certo? E, ao mesmo tempo, experimentais, com o José Celso Martinez Corrêa. Esse nome é o nome que leva... Deixa eu botar bem aqui... Aqui, José Celso Martinez Corrêa, esse senhor que está aqui no centro dessa apresentação do Teatro Oficina. Então, esse nome é o nome que leva a força do Teatro Oficina do início até o fim das apresentações desse tipo de teatro no Brasil e da luta dessa classe artística, né, perante a ditadura militar. Inclusive, apresentações do teatro do José Celso, de peças do José Celso Martinez Corrêa, foram invadidas por militares, eles entraram durante as apresentações, proibiram a apresentação, bateram, né, nos atores, destruíram o palco, foi uma coisa danada. Isso era comum naquele tempo como a ação, né, de proibição do que estava sendo considerado como subversivo. Então, todos eles passam a buscar novos caminhos profissionais, que iam desde trabalhos voltados para a televisão, né? É aqui que a televisão começa a crescer, nesse momento, porque é um espaço que ainda tinha espaço, um espaço artístico que ainda tinha espaço na sociedade, então eles correm para a televisão. E todo o trabalho voltado mesmo para a televisão tinha que ser mascarado, para não parecer tão na cara que estava fazendo algum tipo de censura não, de
de crítica, né, ao sistema vigente naquele tempo. Ou eles simplesmente decidiam, vou sair do país, é o chamado autoexílio, né, para não ficar, a coisa não ficar tão ruim para mim. Nesse cenário surge nova geração de diretores, atores e dramaturgos, né, dispostos a ocupar com novas referências e ideias um espaço marcado pelo impacto de peças como O Rei da Vela, que foi escrita em 33, mas só foi montada em 67, e Roda Viva, eu só quero chamar o homem de Paulinho da Viola, meu Deus, Chico Buarque. Do Chico Buarque, né, que fez Roda Viva, e foi censurada, depois foi vista de novo, depois foi censurada, depois foi vista de novo, até ser liberada. Esses dois espetáculos, tanto o Rei da Vela, que está representado aqui na figura, na foto da representação, que são de forte apelo visual e de propostas ousadas para aquela época. Eles tiveram, na mesma medida, o prestígio do público e a repressão da censura, porque apresentavam críticas contundentes à sociedade, a maneira com que a sociedade estava sendo levada, certo? E estava trabalhando. As suas estéticas radicais e os seus diálogos com a violência traziam afinidades diretas com a postura marginal da cultura brasileira. Como assim, professor? Postura marginal? Essa palavra é forte e ela ganhou espaço de maior força ainda, certo? De uns anos para cá, porque imediatamente a gente associa marginal a bandido. Isso foi uma significação construída para a gente entender desse jeito. Mas toda vez que a gente usa essa palavra nesses termos aqui, a gente está falando de uma contracultura, daqueles que iam à margem do sistema que estava estabelecido. E o sistema que estava estabelecido era o sistema ditatorial. Então, esses dois teatros, essas duas peças, Rei da Vela e Roda Viva, elas eram consideradas, tinham essa postura marginal por estarem, certo, em ponto de crítica ao sistema vigente. Então, elas têm essa postura marginal na cultura brasileira, uma proposta diferenciada que vai à margem daquilo que estava sendo imposto, certo? Já durante o início dos anos 70, a influência de grupos como o americano Living Theatre e uma série de questões relacionadas ao teatro, a contracultura, a vida comunitária, o questionamento da palavra como centro de atividade teatral e a valorização do corpo e do êxtase como elementos cênicos passam a fazer parte de novas propostas e peças encenadas. E nesse âmbito, o teatro brasileiro vai se renovando, se adaptando e se recolocando dentro do cenário, principalmente social, né, e da política do país. Então, o que a gente percebeu aqui até agora, desde a instituição do teatro, das atividades teatrais propriamente ditas, com os jesuítas, até esse momento aí, o teatro sempre, na maioria das vezes, né, vai se colocar de maneira política, vai se posicionar de forma crítica à sociedade. E, portanto, muitas vezes vai ser visto como um inimigo da sociedade, principalmente quando se refere, né, quando se coloca ele naquela atmosfera de governos ditatoriais, como foi o do Getúlio Vargas, por um tempo, certo? E essa vivência que a gente teve de ditadura militar de 64 a 85. A gente fala, ditadura militar, mas a gente nem lembra direito de quem é que estava governando o país naquele tempo. Eu peguei 3, finalzinho de um todo e o final do outro, né? Salvo engano, eu era muito novo, eu peguei Garrastazu Médici e o Figueiredo, o presidente Figueiredo. Foram os 2 generais militares que governaram o Brasil de quando eu me entendi por gente até aos meus 13 anos, em 85, quando a ditadura acabou, certo? A gente era criança, não entendia bem o que estava acontecendo, então a gente não pode dizer que viveu exatamente aquela época, certo? Mas eu lembro de conversas dos meus pais sobre muito do que estava acontecendo naquele tempo. E a gente falava mesmo, eles falavam mesmo disso, de
e passavam isso para a gente, né, de uma cultura de cuidado. Sempre uma cultura de cuidado, de saber o que estava fazendo, para onde ia, o que fazia, documento, essas coisas todas, porque tudo era muito cobrado nesse sentido, exatamente para manter um controle da população, né, sobre as ações dessa própria população. E o teatro entra com essa proposta de estar sempre na linha de frente das implicações críticas, né, diante dos governos que se apresentaram lá. Ok? Teatro, aqui o Rei da Vela, né, a peça que está na figura, e o Roda Viva. O Roda Viva foi uma tentativa não, vai o nome do homem de novo, como é que é? Chico Buarque, ele criou essa peça no intento de fazer exatamente isso. Ele fazia música, a música era censurada. Ele fazia o poema era censurado. Ele fazia peça teatral, a peça era censurada. Por quê? Porque ele assumiu esse posicionamento mesmo de criticar o que estava acontecendo. Mas ele sempre dava um jeito, né, de fazer com que essas propostas chegassem para o público. Ok? Temos um exercício aqui. Uma questão. Só uma? Não, duas. Duas questões aqui. Vamos à primeira. Sobre o Rei da Vela, falei para vocês, né, escrito por Oswald de Andrade, assinale a única alternativa correta. Então, vocês só vão ter uma alternativa correta para assinalar. Letra A. A família de Oswald de Andrade, tradicional em São Paulo, sofreu com a crise de 29. Por isso, a peça fala sobre a exploração do proletariado pelo capitalista. Essa crise de 29 é aquela, né, a quebra da Bolsa de Nova York, de 29, que criou uma crise enorme mundial. Enfim. Letra B. O espetáculo feito por Totó, Fruta do Conde, tem por finalidade atrair os falidos para emprestar-lhes dinheiro a juros altíssimos. Letra C. As rubricas da peça são curtas, principalmente as que iniciam os atos, nas quais se encontram apenas os nomes das personagens que aparecerão naquele momento. Letra D. Na cena da morte de Abelardo II, encontra-se a justificativa para o título da peça, que é o Rei da Vela. E letra E. Heloísa será sempre de Abelardo? É clássico. A fala é de Abelardo II e remete o leitor à história do filósofo francês do século XII, Pedro Abelardo, e sua amada Heloísa. Gente, o Rei da Vela foi escrito em 1933 pelo Oswald de Andrade. A proposta era fazer uma crítica à sociedade brasileira, e principalmente carioca, certo? E paulista, sobre as relações familiares e as relações das empresas com o Estado. Ok? Então, vamos analisar aqui. Letra A, a família de Oswald de Andrade, tradicional de São Paulo, sofreu com a crise de 29, por isso a peça fala sobre a exploração do proletariado pelo capitalista. Mais ou menos, houve essa crítica, mas não é exatamente o que a peça trata, certo? Letra B, o espetáculo feito por Totó Fruta do Conde tem por finalidade atrair os falidos para emprestar-lhes dinheiro a juros altíssimos. Não faz parte do roteiro central, né, da peça. As rubricas da peça são curtas, principalmente as que iniciam os atos, nas quais se encontram apenas os nomes das personagens que aparecerão naquele momento. Essa é uma característica da apresentação da peça, certo? Muitas das peças do Oswald de Andrade tinham essa característica, guardemos aí. Letra D, na cena da morte de Abelardo II encontra-se a justificativa para o título da peça? Na verdade, não. Apesar dele ter tido... Porque o Rei da Vela, é porque eles eram donos de uma fábrica de velas, certo? Aí ele morre, tem, lógico, não velório, mas isso não vai servir exatamente de justificativa para o título da peça, certo? E Heloísa será sempre de Abelardo, é clássico, né? A fala do Abelardo II se remete ao leitor
a história do filósofo francês do século XII, né, Pedro Abelardo, e sua amada Heloísa. Há uma referência, mesmo porque o Oswald de Andrade vai citar obras antigas, certo, com uma adaptação para o que estava acontecendo na realidade brasileira daquela época. Então, assim, colocando letra C e letra E diante desse processo, a correta, certo, é a letra E. Beleza? Próxima, está acabando nosso tempo. O grupo O Teatro Mágico, que é outro tipo de teatro mais contemporâneo nacional, na verdade não é exatamente um teatro. Ele é um grupo, certo? Que apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop, da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX, né? A partir do quê? A pergunta é, os shows deles têm relação com a ópera europeia do século XIX, mas qual características deles faz isso ser possível? A disposição cênica dos artistas no espaço teatral, a integração de diversas linguagens artísticas, a sobreposição entre música e texto literário. Letra D, manutenção de um diálogo com o público. Letra E, adoção de um enredo como fio condutor. Esse grupo musical chamado Teatro Mágico, ele faz a integração de diversas linguagens artísticas. Tem gente cantando, tocando, representando com atividades circenses. Parece o Cirque du Soleil, né, acompanhado por uma banda. Então é isso. Pesquisem mais sobre esse processo aí do Teatro Mágico. E fechamos aqui a nossa aula sobre o teatro no Brasil. Obrigado pelo acompanhamento. Uma ótima semana para todo mundo e até a próxima. Tchau!